No Café com Fé de hoje, nós iremos estudar sobre a história de Dalila. Dalila foi aquela que traiu Sansão e ficou marcada na Bíblia e nas histórias, e muito provavelmente você já tenha ouvido falar sobre Dalila pelo seu envolvimento justamente com Sansão. Dalila ficou marcada na Bíblia por ter traído Sansão por dinheiro. Então, é uma das mulheres da Bíblia que tem uma lição negativa, mas que é importante para o nosso conhecimento, também para o nosso crescimento espiritual, estudar sobre as lições negativas das mulheres da Bíblia e compreender o que aos olhos do Senhor desagrada e nos afasta da vontade do Pai, né? Sejam muito bem-vindas, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023, primeira sexta-feira 13 do ano, mas em nome de Jesus teremos um dia abençoado dentro da vontade do Senhor para a nossa vida. Então seja muito bem-vinda, já pegue o seu café, pegue a sua Bíblia. Manhã fresquinha por aqui, chuvinha. Bom para ficar dormindo, mas para honra e glória do Senhor nós temos uma missão a cumprir aqui manhã após manhã. Então eu te convido a estar comigo e para que juntas possamos crescer dentro desse estudo, dentro das palavras que o Senhor tem direcionado para minha e para sua vida. Amém? É impossível falar da história de Dalila sem mencionar Sansão. Ela é citada em uma breve passagem pela Bíblia, mas que ficou muito marcada, né? Sansão era filho de pais israelitas, mas não fala nada sobre a família de Dalila, não dá maiores detalhes sobre ela na Bíblia. Deus abençoou Sansão com uma força descomunal, porque tanto ele como seus pais mantiveram os votos a Deus. Esse voto está registrado no livro de Números, que inclui nunca cortar o cabelo de Sansão. E aqui já vou fazer um parêntese sobre o voto, né? Muitas pessoas me perguntaram. Aqui já começa falando sobre isso. Quando você faz um voto a Deus, é um compromisso que você assume diante de Deus. Então, um voto, quando ele é sincero e verdadeiro do seu coração, ele não precisa ter dinheiro, você não precisa pagar pelo seu voto, né? E a gente vê muitos religiosos aí cobrando, né, pelo voto. Você vai colocar o dinheiro, você vai dar o dinheiro se isso for do seu coração. As coisas precisam ser do seu coração. A gente tem que parar de cumprir protocolos para seguir orientações exigidas pela igreja, tá? Isso é muito importante que você tenha no seu coração. Essa semana eu atendi uma aluna que disse assim: mas eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu oferto, eu sou casada na igreja e blá, blá, blá. Seguindo tudo a risco que a igreja manda. Mas de que adianta se no coração dela tem mágoa, se no coração dela tem culpa? Entende? Não é esse o verdadeiro voto que Deus quer da gente. Não adianta nada cumprir protocolo bíblico, estar numa igreja, se dentro de você existe dor, existe sofrimento. O amor de Deus não está preenchendo o seu coração. Então, protocolos religiosos não vão contribuir para que o seu milagre chegue até você. É preciso ter atenção. Deus me tocou para falar isso aqui agora e eu preciso falar, porque alguém precisa ouvir isso. Amém? Sansão se tornou um juiz em Israel durante o tempo que os filisteus foram seus inimigos. Sansão foi um homem abençoado por Deus com uma grande força física, porém moralmente ele era fraco. Ele venceu batalhas militares, lutou como um leão e venceu, mas não podia controlar
seus próprios desejos e tinha dificuldades para resistir aos encantos de uma mulher. Dalila era uma mulher enganadora que se aproveitou da sua beleza e se relacionou com Sansão. Ela usou seu charme, suas capacidades mentais, sua atitude dominante e sua ambição por um único propósito: dinheiro. Dalila recebeu uma oferta em prata por cada um dos líderes filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. E essa foi uma enorme tentação. Talvez você se lembre de que Judas também recebeu moedas de prata para atrair Jesus. Que contraste! O Filho de Deus, de infinito valor, foi traído por muito pouco, ao passo que Sansão foi traído por muito mais. Sabemos que Deus não teria incluído essa história em sua palavra se dela não pudéssemos aprender várias lições e princípios valiosos, né? Lá em Juízes destaca, né, o seguinte trecho sobre Sansão, Juízes 16, 4, 5. Depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Seroque, ao qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que considera que está a sua força, e como poderemos dominá-lo e amarrá-lo, para assim podermos tirar dele toda a sua força. Então eles procuraram ela e ofereceram, né, para que ela descobrisse onde se concentrava a força de Sansão. Sansão neste momento era um líder de Israel e os filisteus eram seus inimigos. Nas lições anteriores aprendemos que Deus ordenou aos homens israelitas a não se casarem com mulheres de países vizinhos. Sansão, porém, gostava muito das mulheres filisteias, e os filisteus sabiam que a única forma de derrotá-lo seria através da sua fraqueza. Dessa forma, eles concordaram em pagar Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila usou todo o seu charme para atrair o amor de Sansão. A Bíblia revela que antes de Dalila descobrir a verdade sobre a força de Sansão, teve suas intenções fracassadas por 3 vezes, porque Sansão contou-lhe mentiras. Mas ela foi persistente e implorou para que ele contasse-lhe seu segredo. O que aconteceu depois da 4ª tentativa é relatado em Juízes 15, 20. Então ela lhe disse: como dizes que me ama, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não me declarastes em que consiste sua grande força. Ela o importunava todos os dias e aí conseguiu descobrir, né? Dalila nunca mais foi citada na Bíblia depois disso. Podemos concluir que após receber o dinheiro, ela desapareceu, né? O que podemos aprender com essa trágica história? Dalila se destaca como uma eterna advertência aos homens para que se cuidem do perigo de uma encantadora, mas malvada e intrigante mulher. Em Provérbios, o rei Salomão nos dá muitas advertências com relação aos métodos usados por este tipo de mulher. As palavras de Deus são muito poderosas. As mulheres ocupam uma posição única ao orientar as crianças, sendo mães, tias, avós ou professoras. Os homens jovens precisam saber como evitar cair em armadilhas como as que Sansão caiu. E as mulheres precisam ser instruídas para que não usem sua beleza e encanto como o mundo as tenta, mas sim como Deus deseja. Lembre-se que com Deus não se brinca. Sansão não cumpriu o princípio de não se casar com uma mulher das nações pagãs vizinhas, e esse mesmo
princípio se repete no Novo Testamento, quando o Senhor fala sobre o princípio, né, que Sansão descumpriu. Sansão era temente a Deus, mas ele se uniu com uma mulher incrédula. Se Sansão tivesse se casado com uma israelita, como seus pais desejavam, a tragédia de Dalila não teria acontecido. No entanto, por meio do seu casamento, se uniu a uma nação ímpia e pagou pelo pecado com sua vida. A história de Dalila nos lembra que mesmo as pessoas escolhidas por Deus podem ser enganadas. Precisamos renovar continuamente nosso compromisso com Deus. Talvez a parte mais triste da história seja que Sansão não percebeu que Deus o havia abandonado. Considere sua própria situação. Você tem se rendido totalmente a Jesus Cristo? Está consciente da presença dele na sua vida? Se não, você precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador e entregar sua vida a Deus para que ele possa usá-la para a glória dele. É muito importante a gente falar da história de Dalila, trazendo para o nosso contexto atual, né? Como foi a sua união com o seu parceiro? Já começa por aí o exemplo dessa história. Vocês têm princípios, vocês têm valores semelhantes? Se não, se vocês não têm, vocês têm conseguido conversar sobre isso, se emparelhar nisso para que vocês sigam juntos dentro dos mesmos quereres, né? É importante. Principalmente se você está tentando engravidar, se vocês estão desejando construir uma família juntos, né? Porque pessoas de terras distintas, né? Vamos dizer assim, terão mais dificuldades, tá? E isso vai ser ainda mais gritante depois na criação, na educação dos filhos. Então isso é um ponto para se olhar desde já, tá? Outra coisa, nós enquanto mulheres e para as solteiras, né, principalmente esse exemplo de Dalila, não adianta a gente conquistar um homem, um companheiro pela beleza física, né, mostrando carne, porque uma união abençoada por Deus, ela vai muito além, né? Os propósitos vão muito além de corpo. É preciso que realmente se mostre valor, que realmente... Por isso que fala, né, que a mulher sábia, porque o seu corpo, ele deve ser preservado, né? Ele deve ser cuidado, porque ele é templo do Senhor. Então, a mulher que, vamos dizer, convence um homem, que faz com que um homem se apaixone por ela, usando atributos físicos, tem uma grande chance de que esse relacionamento se desgaste com o tempo. E isso é muito óbvio, porque os atributos físicos, com o tempo, vão deixando de ser tão desejáveis, vamos dizer assim. Então, um casamento, um relacionamento precisa ser construído baseado em valores muito mais fortes, né, do que só a beleza física, porque ela acaba, um dia ela vai embora, né, e vocês precisam permanecer juntos e unidos. E é preciso ser verdadeiro e sincero. Aqui nós vemos que Dalila se envolveu com Sansão já pensando na recompensa que ela ia receber. Não havia sinceridade, não havia honestidade da parte dela, né? E vemos que, em contrapartida, também não tinha do Sansão, por mais que ele se apaixonou por ela, mas você vê na história que ele enganou ela por 3 vezes, porque provavelmente ele não confiava totalmente nela, né? Então é um relacionamento que realmente estava distante dos olhos de Deus, né? Então é importante a gente olhar para os nossos relacionamentos. Vocês unidos darão origem a uma nova vida. 50% será do pai, 50% será da mãe, e isso não terá como mudar, isso vai ser para sempre. Vocês vão ter um elo de ligação eterno a partir do nascimento dos filhos de vocês. Então é muito importante que vocês trabalhem questões que estão aí pendentes desde já,
para que sejam abençoados. O filho de vocês, os filhos de vocês já existem no berço da criação junto de Deus, aguardando esse alinhamento. Talvez seja isso que esteja faltando aí no seu lar, na sua casa, para você ser abençoada, porque o seu filho vai vir para ser maternado, para ser cuidado. Ele não vem para ser motivo de discórdia, de briga entre vocês, entende? Então essa é a palavra do dia de hoje. Uma coisa que está tocando no meu coração para falar também, quando a gente a questão da confiança da equipe médica, né? Isso veio muito forte desde ontem no meu coração para falar a importância, né? Nós temos live meio-dia, eu vou trazer um pouco mais sobre isso. Os requisitos, a importância da escolha de uma equipe médica confiável. Você precisa ir em médicos confiáveis. Não adianta você ter 3 médicos se nenhum deles você confia. Se você tem 3 médicos, significa que você não confia em nenhum dos 3. Você precisa ouvir o que um fala, depois o que o outro, e aí você fica questionando o que o primeiro fala, porque o último falou outra coisa. Entende? Mas vamos falar mais disso na hora do almoço, tá? Espero vocês meio-dia pro nosso sextou da fertilidade. Hoje é sexta-feira. Oremos ao nosso Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvo a Deus por sua vida, pela oportunidade de estar aqui, por cada preciosa, Senhor Deus, que esteve aqui comigo nessa manhã. Eu acredito que acordar já ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, nos fortalece a cada dia. E eu sou grata pela oportunidade de poder estar aqui, Senhor Deus. Nos perdoe por todos os pecados, por todas as vezes em que achamos que por nossa conta podemos fazer, Senhor Deus, pelas vezes em que duvidamos, ó Pai, da Tua vontade, saímos da Tua presença, Senhor Deus. Te peço que nos abençoe agora, Senhor Deus, neste dia que se inicia, que tenhamos um dia abençoado, um dia, Senhor Deus, de paz na Tua presença, que os lares estejam em harmonia, Senhor Deus, e que cada uma possa sentir e perceber o valor que Deus tem, Senhor Deus, para a vida nossa. Que a união seja, Senhor Deus, estabelecida nos lares, para que todo bebê que esteja aí no berço da criação, pronto para vir, pronto para nascer, sinta-se acolhido dentro deste lar, ó Pai. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Abençoada seja a sua sexta-feira. Gratidão, gratidão, gratidão.